Eu tô brilhando? Não, Não? Na câmera não? ainda não tava. Então tá tudo certo. Vamos lá. Hello, meu Brasil brasileiro! E olha quem estou de volta, eu mesma, Bielo Pereira, apresentadora, empresária e agora o quê? YouTuber. Ela! Hoje nós vamos falar sobre gordofobia. Eu vou trazer um beabá sobre essa causa que pouco se fala, muita gente não conhece. Então, assim, uma introdução. O que é gordofobia? Vem comigo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é de extrema importância. E antes mesmo de começar a falar sobre ele, eu quero saber a sua opinião. O que é gordofobia? O que você entende por gordofobia? Você já ouviu falar sobre gordofobia? Já deixa aqui nos seus comentários, porque agora eu vou dar uma introdução do que é esse tema que não é tão falado ainda. Por isso, se você já gostou dessa temática, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e já vai compartilhando, porque o assunto hoje tá babado. Vem comigo. Gente, vamos lá, vamos começar do começo. Qual é a importância de se falar sobre gordofobia? É muito importante a gente falar sobre esse assunto. É muito difícil, cara! Parece fácil pra quem tá do outro lado, não vou mentir, não. E por que falar sobre gordofobia? Por que é tão importante se trazer uma pauta que é pouco falada? Olha essa pergunta que já foi construída, já se autorrespondendo. Exatamente por isso. Pouco se fala sobre gordofobia. A gordofobia, ela tá na nossa sociedade, é o ato de você patologizar, de você olhar uma pessoa gorda e falar que ela é doente só pelo simples fato dela ser gorda. Sem você ser médico, sem você ser um médico dessa pessoa. Então isso faz com que você exclua dos seus meios, do seu círculo de amizades, do seu trabalho, pessoas que sejam gordas. Você olha pessoas gordas como sendo pessoas menores, como sendo sub-humanos. Gente, é absurdo. É por isso que é importante se falar sobre gordofobia. Porque quando você não considera uma pessoa gorda como sendo uma pessoa que merece respeito, que merece estar em todos os lugares, você não cria condições e acessos pra que essa pessoa gorda esteja em todos os lugares. Ai, meu Deus, mas isso que a Bielo tá falando é só mimimi. Não é não, meu Brasil. Quando a gente fala em questão de direitos, existe um direito que tá lá garantido em Constituição, que é o direito de ir e vir. Então não importa se a pessoa é gorda, se ela é magra, se ela é deficiente, ela tem que ter esse direito garantido. E como que a pessoa gorda tem esse direito garantido, sendo que muitas das vezes o próprio transporte público não tá preparado para receber um corpo gordo maior como eu. Socorro, lá veio um termo que já fica aí no limbo. Você que tá aí assistindo, vocês sabem o que é gorda maior? Se vocês sabem ou não, já me fala aqui nos comentários se vocês sabem ou não que é gorda maior, que eu vou explicar pra vocês. A questão, a gente separa o grande grupo, né, de pessoas gordas, que nós representamos 60% da população brasileira, entre pessoas gordas maiores e pessoas gordas menores. Pessoas gordas menores são pessoas que ainda têm acessos. Então essas lojas que falam, uhul, nós somos plus size, que vão até o 54, que é um tamanho que não me serve, são pessoas que são gordas, são pessoas... Vou até tomar uma água, porque aí eu vou falando, aí vem moto. É o horário, 5h30. Aham. As gatas tudo voltando pra casa, no grau. Chega, babei. Socorro. Foi sem intenção, da próxima vez eu faço o que por querer. Essas pessoas que têm esses acessos, quando a gente vai falar sobre um grande fast fashion, essas pessoas ainda conseguem consumir. Elas não têm um corpo padrão, mas elas conseguem consumir esses tamanhos que estão disponibilizados ali, que não abarcam todas as pessoas gordas, são tidas como pessoas gordas menores. Pessoas como eu, que são pessoas gordas maiores, são pessoas que têm muito mais dificuldade de acesso. Veja bem, eu não tô falando de mobilidade, porque eu não tenho problemas de mobilidade. E mesmo se eu tivesse ou alguma outra pessoa gorda maior tenha, não necessariamente essa questão vai estar relacionada ao corpo dela. Eu tô falando questão de acesso. O que a sociedade disponibiliza para abarcar um corpo gordo maior como eu. Então eu não tenho acesso a comprar roupas na loja que eu quiser. Às vezes pegar o transporte que eu quiser, ir para onde eu quiser, porque o lugar não vai estar preparado para me receber. Lembrando que não importa qual seja o lugar que não está preparado para nos abarcar.
Não é o nosso corpo que tá errado. Quem tá errado é o lugar, é a loja que não tá preparada para nos atender. Tenha isso sempre em mente. O nosso corpo não está errado. O nosso corpo nasceu biologicamente para estar estável e saudável, estando desse tamanho, sendo um corpo gordo. A sociedade que criou um conceito de que o corpo gordo é um corpo doente, é um corpo que não merece ser dessa forma. Certo? E aí existem várias questões relacionadas à gordofobia, tais como quando a gente vai falar de um termo chamado pressão estética. Inclusive, já vou até jogar meu cabelo aqui pro outro lado, socorro, pra falar sobre essa grande questão. O que é pressão estética e o que é gordofobia? Pressão estética, você aí que tá assistindo, suas amigas, sua família, todas as pessoas sofrem pressão estética. Pressão estética é o imaginário criado por toda a mídia, por todo o mercado, de corpo perfeito e inatingível que qualquer pessoa que não atende aquilo que tá nas passarelas, que tá na televisão, ou até mesmo ali na telinha do nosso celular, as pessoas que a gente acaba sendo incentivada a seguir, são muito diferentes e esse ideal que a gente não consegue atingir. Isso é pressão estética. Foi a pressão estética, por exemplo, que matou recentemente, no mês de janeiro, uma blogueira que foi fazer uma lipoaspiração em que muitas pessoas viram aquele corpo e viram que talvez não precisasse. A questão na cabeça de muitas pessoas era: esse era um corpo que não precisava de uma lipo. Por que ela foi fazer isso? Porque ela sofria pressão estética, assim como todos nós sofremos pela mídia. E a gordofobia já entra nessa questão do preconceito e da falta de acessos, como eu falei. É essa questão que diferencia gordofobia de pressão estética. Pressão estética não importa se você é gordo, se você é preto, se você é branco, se você é magro, você vai sofrer. Gordofobia é o seu corpo sendo excluído da sociedade porque ele está sendo patologizado. Inclusive, vocês que estão aí, me falam, vocês já sofreram pressão estética? Qual foi a pressão estética que vocês sofreram? Já bota aqui nos comentários que eu vou ler tudo, hein, gente? Socorro! Essas questões, dentre N outras, são questões que fazem com que o corpo gordo sofra na sociedade. E isso já aparece lá na infância, com o bullying que se faz com as crianças gordas. E esse bullying, ele não aparece só entre os coleguinhas. Muitas das vezes essa criança gorda sofre muito dentro de casa, para tentar atingir um padrão que os pais querem que essa criança tenha. Então, às vezes, ela sofre até mais dentro de casa do que fora de casa. Ou então, até mesmo, ela sofre fora de casa e tem um aval desse sofrimento dentro de casa. O que a gordofobia faz com a mentalidade dessas crianças é algo muito perverso. E aí, meu Brasil, uma das questões mais importantes que tem nesse assunto é representatividade. Essa questão que é muito falada hoje em dia, um termo que está extremamente em voga e que ainda perpetua a gordofobia na nossa sociedade, exatamente pelo quê? Pela falta de representatividade. Você não vê corpos gordos na mídia. E quando você vê, na maior parte das vezes, são personagens jocosos, são personagens que a maioria das pessoas não querem estar perto, são personagens que dificilmente estão em arcos de romance, família. Falando nisso, já deixa aqui no comentário, qual é o primeiro, quando a gente fala em gordofobia, fala de personagem gordo na mídia. Qual é o primeiro personagem gordo que vocês pensam? Eu penso em Mike and Molly, mas Mike and Molly já foi uma série disruptiva falando sobre gordofobia. Se a gente pensa no mercado nacional, personagens, um grande exemplo de como a gordofobia é perpetuada para personagens específicos, quando a gente fala de Leandro Hassum, que ele vai e emagrece e as pessoas falam que agora você não é mais engraçado. Que é como se o gordo fosse essa pessoa, esse personagem no imaginário das pessoas que é apenas jocoso. Aí, né, nesse ponto, né, que a gente vai falar de mídia, já brincou com a vida da boneca aqui, né? Que é onde eu chego. Como que é a minha relação com a gordofobia? No vídeo que tá linkado aqui, mas que também tá aqui na descrição, vocês conseguem ver lá no meu primeiro vídeo falando um pouquinho sobre a minha história, o quanto
que eu me entender e me reconhecer enquanto uma pessoa gorda me fez estar hoje na carreira que eu estou. Se hoje eu tô aqui podendo conversar com vocês, eu entendendo que o fato de eu ser uma pessoa gorda não só não muda, e não deve e não pode me colocar como sendo alguém, como sendo um cidadão de segunda classe. Jamais. Eu mereço estar e falar o que eu quiser, aonde eu quiser. E isso é muito importante, isso é muito poderoso. Foi o fato de eu poder trazer a minha vivência e fazer com que outras pessoas que são iguais a mim consigam se sentir tão libertas quanto eu, que me motivam a estar aqui nessa internet, a estar aqui nesse espaço. Porque uma coisa que é importante de se lembrar, não é porque eu não tenho problema algum com o meu corpo, com a minha cor, com a minha sexualidade e com o meu gênero, que o outro vai achar que tá tudo bem. Mas eu não tenho que me preocupar com a opinião do outro. E eu só vou conseguir alterar essa forma de pensar que a sociedade já impôs, que essa sociedade gordofóbica já impôs, sendo uma pessoa que está em todos os lugares. Então isso é muito poderoso quando eu falo de gordofobia e como ela tangencia a minha vida. E um exemplo que eu queria dar bem recente. No final de janeiro, a minha irmã casou na igreja, né, mesmo nesse momento de pandemia. E aí houve uma questão que eu, né, gente, eu sou essa bonecucha belíssima que vocês conhecem, né, muito piruona. Mandei fazer um look específico porque eu queria ir pra esse casamento, né? O que aconteceu? O casamento era num sábado, na sexta-feira, em torno das 5, 6 horas da tarde, eu fui fazer uma prova desse look. O look, como poderia acontecer com qualquer pessoa, seja ela uma pessoa padrão, seja ela uma pessoa gorda menor, ou seja ela uma pessoa gorda maior como eu, infelizmente não deu certo, mas assim, não deu certo de um jeito que não tinha como, não era só fazer um ajuste aqui, outro ali, assim, o look ficou impossível de ser usado. Vocês querem entender o que é gordofobia quando a gente fala de dificuldade de acesso? Naquele momento, eu me vi com um casamento que ia acontecer no dia seguinte, da minha irmã, e qual era a diferença para um look que não deu certo para mim, para uma pessoa padrão? Não existia uma loja na cidade de São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina, aonde eu pudesse ir e iria ter uma roupa do meu tamanho. Ia ter uma roupa que me servisse. Eu simplesmente ia ter que ou usar uma roupa que eu já tinha, ou pegar emprestado com alguém que eu conhecesse que tivesse o meu tamanho. E é isso, é nesse momento que a gente entende o quanto é importante falar sobre isso para diminuir a gordofobia. Porque essa gordofobia estrutural que existe no mercado, que me impede de ter o acesso a isso, é o que me coloca nessa situação. Porque se fosse uma pessoa padrão, podia ser uma pessoa padrão que simplesmente quer um look, um close maravilhoso, não deu certo, o primeiro shopping que ela entrar, ela vai encontrar alguma coisa que ela vai querer usar. Pode não ser exatamente o que ela queria, exatamente por isso que ela mandou fazer, mas ela vai ter essa opção. Eu simplesmente não tive, eu simplesmente não tenho essa opção hoje. É por isso que a gente precisa pensar em pessoas como eu, porque nós existimos e nós estamos por aí. Como eu, e eu tenho certeza que como você, eu tenho certeza que qualquer pessoa que está assistindo aqui conhece uma pessoa gorda que já teve uma dificuldade em relação à roupa, em relação a se sentir bem, em relação a relacionamentos. E aí, meu Brasil, a gente fica pensando, né? Sempre tem a galera que vai estar assistindo aqui que vai falar, mas o que, gordofobia? Eu não sou gordofóbica sobre o que você está falando. Tenho amigas que são, mas eu não sou. E quando você chega para aquela sua amiguinha e fala, olha, acho que você podia emagrecer, né? Não, mas assim, nada demais. Tô só pensando na sua saúde. E você não chega e faz essa mesma pergunta para aquela sua amiga magra demais, que você sabe que ela passa por algum processo ali de anorexia, de bulimia. Para aquela sua galera que você conhece que fuma, que você sabe que pode ser que faça mal. Por que pra essa galera a gente não vai falar nada? Mas a pessoa gorda, ali tem alguma coisa. Ou então quando você chega assim, despretensiosamente vê aquela sua amiga fora do padrão, aquele seu amigo fora do padrão, aquela pessoa gorda comendo uma saladinha e fala, ai, parabéns, você tá de dieta? Gente, oi? Ou então quando você pede, você só se sente na obrigação de falar pra uma outra pessoa gorda, quando você vê ela comendo um hambúrguer, comendo uma boa pizza, que olha, by the way, eu mesma amo e como mesmo,
Pra essa pessoa falar, ai, mas você tem que comer direito, né? Você tem que comer melhor. Você já reparou que quantas vezes você falou isso pra uma pessoa que tem um corpo padrão? Tenho certeza que ou você nunca falou, ou quase nunca, em relação às vezes que você falou isso pra uma pessoa gorda. E tudo isso, tudo isso reforça esse estigma de patologização, esse estigma de que essa pessoa está nesse corpo porque ela quer. Isso não existe. Não existe a pessoa ser gorda porque ela quer. Existe a pessoa ser gorda porque o corpo dela foi programado biologicamente pra ser assim. Aí vocês falam, nossa, agora eu tô ouvindo esses comentários e tô pensando, meu Deus, sou muito gordofóbica. O que fazer? Sim, gente, nós temos uma luz e vamos dar um caminho aqui mesmo, nesse canal, nesse mesmo vídeo. Primeira coisa, gente, pare de associar saúde ao corpo das pessoas. Um corpo magro não é necessariamente um corpo saudável, assim como um corpo gordo não é um corpo doente. Um corpo gordo é apenas um corpo gordo. Então você já não chegar e falar e colocar apontamentos frente a como você acha que a vida da outra pessoa deve ser, frente a como aquele corpo deve ser e usar a desculpa da saúde, não cola. Isso não existe. Imagine você que acha, que se sente no patamar, no mais alto nível de saúde. Você se sentiria bem se alguém viesse e fizesse qualquer tipo de apontamento à sua vivência e no final falasse, não, é porque eu gosto de você, eu tô falando isso pra sua saúde? Meus anjos, a gente sabe que não, né? Então vamos parar. E um dos grandes caminhos para que vocês sejam grandes aliados é começar a conviver mais e com mais respeito com pessoas gordas no seu dia a dia. Porque assim você reduz preconceitos estando, vivendo e entendendo as lutas dessas pessoas gordas. E é assim que vocês ajudam. Mas e você, pessoa gorda que tá assistindo aqui e que às vezes já chegou assim naquele nível que a sociedade já entrou tanto na sua mente e que você acha que você tá com um corpo errado e você tá entendendo que o seu corpo não tá errado, a sociedade que tá errada em te discriminar. Como é que vocês vão mudar essa forma de pensar e começar a se aceitar dentro desse corpo? Gente, se olhando. Nessa sociedade que a gente vive, ela ensinou a gente a se ver com o olhar do outro. Quando a gente se arruma, a gente sempre se arruma pra sair porque alguém vai ver a gente. Porque nosso namorado, porque a nossa família vai falar alguém, porque as nossas amigas vão falar alguma coisa. E a gente é ensinado também a ver o outro. Porque a gente vai ser esse outro também quando tá na rua, que vai apontar pro nosso namorado, pras nossas amigas, pra nossa família. E a gente dificilmente aprende a se ver e a se amar. E a se olhar no espelho e falar o que eu quero, o que eu gosto, como eu quero me apresentar. Esse é um dos maiores exercícios pra gente olhar e entender que o nosso corpo, ele é diferente daquilo que a mídia tá impondo, mas ele é o nosso corpo. E ele é maravilhoso do jeito que a gente é. Do jeitinho que ele é maravilhoso. E ele é o corpo que te abriga. Ele é o corpo que abriga os seus sonhos. Não tô dizendo que esse processo de autoaceitação vai ser assim, ó, bum. Vocês estão assistindo o vídeo aqui nesse celular, vão chegar no banheiro ali, ó, vão olhar e vão falar, meu Deus, eu sou maravilhosa. Vocês vão fazer isso. Mas é um processo. É todo dia você se olhando, se amando, se autocuidando. E aí você chega nesse nirvana, que é se entender, se reconhecer e se amar. E aí, meus anjos, posso falar uma coisa? Quando vocês chegam aí, ninguém tomba vocês. Ninguém te barra. Aí, meus anjos, é daí pro mundo, o universo, ele é todo de vocês. Socorro! Eu amo. Bom, meu Brasil, esse daqui foi um vídeo mais introdutório. Vocês ficaram com alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer mais um vídeo falando sobre mais outros percalços, outros caminhos da gordofobia na nossa sociedade. Eu sou a Bielo Pereira, que vocês já amam. Já o quê? Dá like no vídeo, compartilha com a família, compartilha com os amigos, ativa o sininho, vamos fazer essa comunidade crescer ainda mais. Aproveitando também, ó, já se inscreve no canal, hein? Já chama todo mundo, vamos se inscrever no canal e vamos crescer mais essa família aqui maravilhosa, gente. Amo vocês.
Beijo, beijo. Até domingo que vem.